Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Anatomovo JF. O meu nome é Abner e hoje iremos falar sobre as articulações do tórax, ou também chamadas de junturas do tórax. Se você é novo ou nova no canal, não se esqueça de deixar o like aí, se inscrever e ativar o sino de notificações, para você aí ser avisado sempre que a gente postar vídeo novo, tá joia? Vamos agora ao nosso conteúdo. Então, pessoal, primeiramente vamos começar com uma visão geral dessa anatomia aqui, das articulações do tórax, das junturas do tórax. Temos articulações entre as costelas, podemos ver aqui, eu vou dar um zoom, entre as costelas e as vértebras, né? Com os corpos vertebrais e também com os processos transversos. Também temos articulações entre as costelas e as cartilagens costais. Olha aqui, as articulações entre as costelas e as cartilagens costais. Da mesma forma, existem articulações entre as cartilagens costais e o externo. Entre as partes do externo, também temos articulações. Aqui temos o manúbrio, o corpo do externo e o processo tifóide. Então, existem pontos articulares aqui, beleza? Também existem articulações entre as cartilagens costais. Podemos ver aqui, ó, entre uma costela, que é uma costela não verdadeira, uma costela falsa, com a articulação com a costela verdadeira, que é a oitava e a sétima costela. Então, existem inúmeros pontos articulares nessa anatomia osteocartilaginosa. Vamos agora detalhar um por um desses pontos articulares, cada articulação para você entender da melhor forma possível. Vamos começar com as articulações costovertebrais. Tratam-se de dois subtipos de articulação. As costovertebrais verdadeiras ou propriamente ditas, que são entre os corpos vertebrais e as costelas, por meio das faces articulares das costelas com as fóveas costais dos corpos vertebrais, e também existem as articulações que também são costovertebrais, porém são chamadas de maneira mais específica de articulações costotransversárias, entre a face articular do tubérculo da costela e o processo transverso, por meio da fóvea, que nós temos a fóvea costal do processo transverso. Então assim, vamos detalhar cada um desses dois subtipos, digamos assim. Bom, primeiramente as costovertebrais verdadeiras, ou costovertebrais propriamente ditas, que são entre as fóveas articulares dos corpos vertebrais com as faces articulares da cabeça da costela, tá certo? Temos que a cabeça da costela tem uma face articular superior e uma face articular inferior, tudo bem? Separadas por uma pequena crista. Essa face articular superior da cabeça da costela vai se articular com a fóvea costal inferior do corpo vertebral. Da mesma forma que a face articular inferior da cabeça da costela vai se articular com a fóvea costal superior do corpo vertebral, tudo bem? Então, temos aqui essa articulação muito importante aqui, tá bom? Essa articulação trata-se de uma articulação sinovial que é plana, portanto, o movimento que ela realiza se baseia no deslizamento entre as extremidades articulares. E temos também que no meio dessa cápsula articular tem um ligamento com a direção horizontal, que é o ligamento intraarticular da articulação costovertebral. Esse ligamento que podemos ver aqui, separando a fóvea costal inferior da vértebra de número acima da fóvea costal superior da vértebra de número abaixo. Como assim número acima e número abaixo? Por exemplo, temos aqui, de maneira hipotética, a vértebra T4, então aqui é T5, tudo bem? É isso que eu queria dizer. E essa articulação ela é reforçada por outro ligamento também, o ligamento radiado da cabeça da costela. Esse ligamento tem duas porções básicas, uma porção mais superior, que se relaciona com a articulação entre a face articular superior da costela com a fóvea costal inferior da vértebra, e essa porção mais inferior do ligamento radiado da cabeça da costela, que se dá entre a face articular inferior da costela e a fóvea costal superior. Então é isso, é uma articulação muito importante aí, reforçada por esses ligamentos, ligamento radiado, esse ligamento intraarticular, e essa articulação se dá entre a cabeça da costela, por meio das suas faces articulares, e as fóveas costais, inferior e superior. Lembrando, a articulação sinovial, tem cápsula articular, toda aquela arquitetura básica de uma articulação sinovial. Tudo bem? Com líquido sinovial, obviamente. É plana e monoaxial. Vamos continuar. Agora vamos falar da articulação costotransversária, que também é uma articulação costovertebral, porque entre uma parte da vértebra, que é o processo transverso, lembrando que a articulação que nós falamos agora, a última que nós falamos aqui, anterior, era entre o corpo vertebral, essa aqui entre o processo transverso e também as costelas. Temos aqui, lembrando a morfologia básica de uma costela, a cabeça da costela, tudo certo, o colo, é o neck, pescoço da costela, e aqui o tubérculo. O tubérculo costal, ele apresenta aqui uma porção articular, uma face articular, para essa articulação costo-transversária, e uma parte rugosa, que é ponto de fixação ligamentar, que é essa parte não articular.
Esse tubérculo aqui tem essa face articulada do tubérculo costal que vai se articular com a fóvea costal do processo transverso da vértebra de mesmo número, tudo bem? Então, uma articulação importante aqui, também é uma articulação costovertebral, porém subclassificada ou de maneira mais específica, ela é nomeada como articulação costotransversária, entre essa face articular do tubérculo da costela e a fóvea costal do processo transverso. Ela é reforçada por alguns ligamentos. Vamos dar ênfase aqui em 3 ligamentos. O ligamento costotransversário, esse ligamento aqui, mais lateralmente, é o ligamento costotransversário lateral, e esse outro aqui que é o costotransversário superior. E você pode estar se confundindo agora, por que o costotransversário superior está inferior aos demais? É porque, observe aqui a vértebra de cima, certo? A vértebra de cima, o processo transverso dela foi seccionado, então esse ligamento costotransversário superior, ele se relaciona com essa articulação costotransversária. Agora, a gente consegue ver aqui esse outro ligamento aqui, que seria o ligamento pareado a esse que foi seccionado. Então, temos aqui novamente, ó, o ligamento costotransversário, vou dar até um zoom aqui para vocês visualizarem da melhor forma possível. O ligamento costotransversário, o costotransversário lateral e o costotransversário superior, viu? Muito simples, né? Trata-se de uma articulação sinovial, tem aquela cápsula articular com membrana sinovial que produz o líquido sinovial, e esse líquido sinovial ele ajuda a amortecer os impactos, ajuda a ter uma melhor deslizamento entre as faces articulares, e ela é plana, porque novamente desliza, e por deslizar ela é monoaxial. Beleza? E um detalhe muito importante que vocês se lembram da última aula que eu falei sobre as costelas, a costela 11 e 12 não tem essa região aqui do tubérculo da costal. Elas não têm tubérculo costal, então elas não possuem essa articulação, porque essa face articular da costela aqui é do tubérculo costal. Se as costelas 11 e 12 não têm, elas não têm esse tipo de articulação. Então isso aqui é muito importante. Se for perguntado para você se todas as costelas fazem esse tipo de articulação costotransversária, a resposta é não. Por quê? Perguntar por quê? Você fala assim, porque a 11ª e 12ª não possuem essa região da costela chamada de tubérculo, então não tem articulação. Tudo bem? Espero que você esteja entendendo aí. Vamos lá, vamos continuar com o pico total. Temos articulações agora esternocostais. Uma pausa aqui. Essas articulações esternocostais também podem ser chamadas de articulações esternocondrais. Mas por quê? Porque ela é entre a cartilagem costal, essa nomenclatura, essa terminologia condro, condral, condrais, vem de cartilagem. Então, ela pode ser chamada de esternocondral, porque é entre a cartilagem costal e essas incisuras costais do externo. Então, você pode encontrar das duas formas, tudo bem? No livro D'Angelo e Fatini, ele usa a nomenclatura esternocostal apenas, mas em outras literaturas você vai encontrar também esternocondral, mas saiba que é a mesma coisa, anota aí, ó, esternocostal, articulação esternocostal, também pode ser chamada de articulação esternocondral. Tudo bem? E até o nome esternocondral é mais intuitivo, porque entra a extremidade da incisura costal e a cartilagem costal. Aí você lembra de condro, então é até mais fácil. Mas vai aí da literatura que você está usando. E pode ser chamada das duas coisas, das duas formas. Mas vamos lá, uma coisa muito importante aqui é que a primeira articulação esternocondral ou esternocostal é uma articulação cartilaginosa ou cartilagínea simples. É uma articulação do tipo sincondrose, uma articulação primária. É uma articulação cartilaginosa primária, sincondrose. As demais, da 2ª até a 7ª, são articulações sinoviais planas monoaxiais. Tem cavidade articular, certo? Aqui é a cavidade articular com líquido sinovial. Mas agora você pode se perguntar, por que não é da 2ª até a 12ª? Porque são 12 pares de costela. Lembre-se que as únicas costelas que se relacionam intimamente, ou seja, se articulam intimamente com o externo, por meio dessa articulação esternocondral ou esternocostal, são apenas as costelas de 1 até 7. As demais são costelas falsas, não são verdadeiras e não se articulam diretamente com o externo. É por isso, tá? Então, se lembre o seguinte, é uma coisa muito interessante que você tem que anotar aí. Faz aí um post-it, um flashcard, uma coisa para você guardar. A primeira, articulação esternocondral ou esternocostal, ela é sincondrose. As demais, da 2ª até a 7ª, são sinoviais planas e monoaxiais. E também uma coisa muito importante, existem alguns ligamentos aqui legais. Ó, esse ligamento aqui é o ligamento intraarticular, é o ligamento esternocostal intraarticular. Ele vai subdividir a cavidade, o compartimento articular, a cápsula articular, em 2 subcompartimentos que vão abrigar o líquido sinovial. Então, o ligamento esternocostal intraarticular. Se é intraarticular porque está dentro da articulação. Então, a gente consegue visualizar esse ligamento aqui, dividindo essa cápsula articular em 2
dois compartimentos menores, tá bom? Também temos ligamentos radiados. Lembra lá, na região posterior, nas articulações, costovertebrais, as articulações costovertebrais, temos os ligamentos radiados da cabeça da costela. Aqui temos os ligamentos radiados, agora, os ligamentos esternocostais. São ligamentos esternocostais radiados. E tem a mesma morfologia, né? A gente consegue ver que a morfologia é muito parecida. E eles fortalecem essa articulação na região anterior. São ligamentos muito importantes. Tudo certo? Então vamos lá continuar. Temos também as articulações costocondrais. Então vamos lá. Costocondral é entre quem? As costelas e os condros. Condros são o quê? São essas regiões cartilagíneas ou cartilaginosas aqui das cartilagens costais. Então essa articulação aqui ela é dada entre a extremidade lateral da cartilagem costal e a extremidade external da costela. Então muito simples. E são articulações cartilagíneas, são sincondroses, articulações cartilagíneas primárias, sincondroses, beleza? As secundárias são sínfises, que são fibrocartilagem. Mas então aqui são articulações entre as cartilagens costais e as costelas. De maneira mais específica, a extremidade lateral da cartilagem costal e a extremidade medial ou external da costela, como a gente pode ver aqui na imagem, onde eu circulei com esse traçadinho. Então, muito simples, são sincondroses. Vamos prosseguir agora para as articulações intercondrais. Para e pensa, intercondrais entre os condros, entre as cartilagens costais. Então, nós temos aqui um exemplo, aqui a sexta cartilagem costal com a sétima, e essa articulação é a articulação intercondral. Elas são mais comuns entre a sexta e a sétima e a oitava e a oitava e a nona, mas você pode achar algumas variações anatômicas importantes, variando entre a quinta costela até a nona, mais ou menos, mas de maneira mais prevalente na população, temos aqui essa articulação intercondral entre a sexta e a sétima, oitava, oitava e nona. Essas articulações tratam-se de articulações sinoviais planas e monoaxiais também, ou seja, elas têm aquela morfologia básica de ter uma cápsula articular e líquido sinovial em seu interior. São articulações entre as cartilagens costais adjacentes. Tudo certo? Muito simples, né? Coisa bem tranquila. Vamos agora falar das articulações entre o próprio osso do externo. Lembrando, o externo tem a porção mais superior, que é o manúbrio, a porção intermediária, que é o corpo do externo, e o processo xifoide, aquela pontinha mais inferior na região do... Beleza? Então vamos agora detalhar essas articulações. A primeira articulação aqui é a articulação entre o manúbrio e o corpo do externo, é a articulação manúbrio external. Beleza? É uma articulação bem simples aqui. Trata-se de uma sincondrose, que, da mesma forma que a outra articulação, que é a seguinte, essa aqui, manúbrio external, poderá se ossificar com o avançar da idade, por volta aí a partir dos 40, 50 anos. Tudo bem? Da mesma forma que a articulação xifo-external é entre o corpo externo e o processo xifoide. Da mesma forma, como eu já citei, pode se ossificar com a idade. Existem algumas literaturas que dão a classificação dessa articulação do tipo sínfise, mas se você for olhar ali no D'Angelo Fatini, que é o livro base para essa aula em específico, ele caracteriza essa articulação como sincondrose, que pode se ossificar com a idade. Mas se você for ver outras literaturas, como o Moore, ele classifica essa articulação como do tipo sínfise, mas isso aí, sínfise no caso fibrocartilagem, mas isso aí vai da literatura que o seu departamento de anatomia te aconselha. Então, saiba dessa diferença entre os autores e se adapte àquela que o seu professor te recomendou. Tudo bem? Vamos agora partir para uma aplicação mais prática desse conhecimento. Aqui é uma radiografia de tórax e nós queremos saber, será que tem hiperinsuflação? Mas primeiramente, o que é uma hiperinsuflação? De maneira bem simples, bem básica, é quando o seu pulmão está hiperinsuflado, está cheio de ar, com muito ar, na verdade, muito ar. Tá? Muito ar, eu expliquei, eu falei muito ar várias vezes, mas deu para entender que a hiperinsuflação é quando o pulmão está lotado de ar, está muito insuflado. Existem alguns critérios para a gente analisar isso. Entre eles, primeiro é o achatamento do diafragma. A gente consegue ver a região do diafragma que ela está um pouco abaulada, um pouco achatada. Nós sabemos que a cúpula diafragmática direita é um pouco mais superior em comparação com a esquerda. Temos aqui o parênquima hepático inferior a ele e essa cúpula acaba sendo um pouquinho maior. Então aqui a gente consegue ver que elas estão quase o mesmo tamanho. A direita é um pouco maior ainda, mas é muito pouquinho maior. Ela devia ser um pouco mais desenhada aqui na cúpula, um pouco maior. Então, é um motivo para a gente desconfiar de hiperinsuflação. E a outra questão, que é a questão que a gente vai focar aqui nesse finalzinho da aula, é o seguinte: contagem dos arcos costais na radiografia de tórax.
Como eu falei, existem aqui, a radiografia de tórax ela é muito mais complexa. A análise do parênquima pulmonar como um todo, a trama vascular aqui, o mediastino, a traqueia, a bifurcação da carina aqui, muitas coisas, muitos detalhes, os seios cardiofrênicos, costofrênicos, mas agora a gente quer focar só no conhecimento básico, que é aplicar aqui o conhecimento anatômico na contagem das costelas. Para isso nós temos que contar se há hiperinsuflação ou não. Existe uma divergência na literatura, alguns autores falam de 10 a 11, vamos adotar aqui de 11 a 12. Por que de 11 a 12? Se for de 10 a 11, se tem 11 a 12, também está hiperinsuflado. Então por isso, vamos contar aqui os arcos costais na radiografia de tórax. Parece simples e de fato é muito simples. Vamos dar um zoom aqui para a gente conseguir contar. Aqui, ó, já íamos esquecendo de um detalhe muito importante. Tem que saber a incidência da radiografia. É uma radiografia que a gente está vendo aqui o paciente de maneira frontal, certo? Não está oblíquo, não está em perfil, está frontal. Porém, pode ser AP ou PA. Aqui é uma radiografia em PA, póstero anterior. Nós temos que falar para quem for analisar a radiografia qual que é a incidência. O técnico de radiologia tem que falar, pode ter aqui um avisozinho, mas enfim, está em PA. E a radiografia em PA ela é melhor porque ela evita uma magnificação cardíaca aqui, ela promove maior visualização do campo pulmonar e ela é mais indicada em casos que o paciente consegue ficar em pé. É claro que casos que o paciente consegue ficar deitado, ele está ali na unidade de terapia intensiva, a gente tem que optar por uma radiografia em AP, mas o mais indicado para evitar alguns artefatos da imagem é em PA, e esse caso aqui é em PA, tá bom? A gente tem que avisar, tá em PA. Então vamos agora sim, com a técnica radiográfica explicada, vamos agora analisar e contar os arcos costais. Vamos começar aqui. Esse aqui é o primeiro arco costal. Lembra que a articulação mais posterior aqui, entre a costela e as vértebras, a articulação costovertebral, tá bom? Então aqui o primeiro arco costal, articulando posteriormente aqui com as vértebras. A segunda costela, o segundo arco costal aqui, ó, aqui na região posterior, novamente articulando aqui, ó, com os corpos vertebrais, tá bom? Com o processo transverso, é o segundo arco costal. O terceiro arco costal está tendo uma sobreposição aqui, já que o método da radiografia simples, ele é um método bidimensional, mas ó, perdi a mãozinha, voltou. Mas está tendo uma sobreposição aqui entre a clavícula, a extremidade externa da clavícula, com o terceiro arco costal. Mas a gente consegue ver aqui, ó, se a gente esforçar um pouquinho, ó, o terceiro arco costal. Aqui, o quarto arco costal. Vamos agora fazer o caminho todo do arco costal. Essa região aqui é a região posterior do arco costal. Então vamos lá, região posterior do arco costal. Vejam que ele se inclina inferiormente e ele acaba bem mais inferior do que na região que ele, digamos que ele nasce na região posterior. Então, ele vem aqui na região posterior, ele está mais acima, mais superiormente, e quando ele caminha, a gente tem um ângulo aqui da costela, ele caminha e chega na região mais anterior, ele acaba se inclinando inferiormente, tá? Lembrando que não existe ali, vou só tirar aqui o zoom, não existe ali um nível único entre o local que a costela se articula posteriormente com a vértebra e o local que a costela vai se articular lá com o externo, no caso de costelas verdadeiras. Porque a gente tem que saber, ter em mente que as costelas elas vão se inclinar inferiormente, tá bom? Elas vêm para a região anterior e vão se inclinar. Então por isso que ocorre esse aspecto aqui na imagem também na vida real. Então vamos lá, acabei perdendo a conta, mas é interessante salientar isso aqui, para não ter muita dúvida. Ó, primeiro arco costal, segundo, o terceiro arco costal, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, tá aqui ó, o sétimo, vejam que ele, ó, região posterior, ele vem, caminha para a região anterior e chega aqui embaixo, ó. O sétimo, o oitavo, o nono, o décimo arco costal, o 11º aqui, é claro que a trama vascular na radiografia em PA, ela fica, a trama vascular do pulmão, no caso, parênquima pulmonar, ela fica mais concentrada na região inferior, mas a gente consegue ver aqui com um pouco de esforço, aqui ó, a 11ª costela, e aqui já com uma sobreposição muito forte com o parênquima hepático na região direita, debaixo do diafragma, da cúpula diafragmática direita, também existe um arco costal aqui também, que é o 12º, que é o último. De qualquer forma, chegamos aqui no 11º, a gente já pode constatar que há sim uma hiperinsuflação. Então tá aí a importância, uma aplicação mais prática da anatomia da região torácica, sobretudo na parte óssea, a parte cartilaginosa, das articulações. Então é muito importante que a gente consiga aplicar de alguma forma esse conhecimento. Eu desenhei para vocês aqui, né, olha aqui, ó, o quarto arco costal para servir de referência. Então você pode treinar seu olho. Olha aqui
para esse hemitórax direito aqui para você treinar seu olho. Olha, quarto arco costal. E assim terminamos a aula, certo? Uma aula aí muito interessante, muito conteúdo, foi rico demais e espero que tenha ajudado você de alguma forma. E lembrando, estamos aqui para ajudar, para deixar o ensino da anatomia mais simples, o ensino da anatomia mais acessível para todas as pessoas, tá certo? Então, essa foi a aula, um forte abraço e vejo você no próximo vídeo.